Maestro George Ora, Sou eu. professor, e a gente se conheceu, você estava falando desde a época do Do Orkut, Orkut. é bastante tempo. Sim. A data- E além de bastante tempo, eu acho que isso é um exemplo do que as redes sociais podem gerar, encontros e amizades bastante significativas e interessantes. Estamos aqui hoje em Salvador, Na Bahia. Sejam na bem-vindos. Bahia. Muito obrigado, para uma conversa que a gente já está protelando há um tempo. Fala. A gente estava articulando para o senhor ir lá no Rio, fazer uma apresentação no grupo de estudos, que não está descartado, nós vamos, mas eu não poderia perder a oportunidade de, estando em Salvador, vir aqui bater esse papo com o senhor, até porque o senhor acabou sendo, pelas suas formulações, pelo seu posicionamento, uma pessoa de referência para dois grandes amigos meus, o Valnei Viana, e o Wilson Silva, que sempre citam o senhor como fonte de referência, como pessoa inteligente, sabida e tudo mais. Então, para a gente começar com essa conversa, eu gostaria que você se apresentasse no final quem é o George Ora. Ufa, isso aí é uma pergunta difícil de responder. Assim. George Ora é, antes de qualquer coisa, uma pessoa, um ser humano que vive no mundo de verdade, e às vezes isso é confundido com necessidade de gerar polêmicas ou posicionamentos mais contundentes, quando ao fim e ao cabo não é nada disso. Só que para viver no mundo de verdade é necessário se comprometer. Sou um pesquisador, sou professor, apesar de não acreditar no papo da vocação, da educação como vocação, mas eu acredito que um educador que se compromete, ele precisa vestir a camisa, eu preciso saber qual é o meu papel. Então, o professor de fato, o educador de fato, assim como qualquer formador de opinião, é alguém que tem que ter responsabilidade com o espaço educacional, o espaço da sala de aula, o que é que ele diz. Eu tenho muito o cuidado de, com os meus alunos, eu criar uma distinção muito clara entre o que a ciência diz e qual é o meu posicionamento. Né? Eles sempre têm essa questão de, professor, o que é que o senhor pensa a respeito de? Digo, professor não pensa a respeito de nada. Sim. A ideia daqui é criar para vocês uma instância formativa. Quando a gente terminar aquilo que o protocolo pede, aí sim a gente vai conversar e eu vou me posicionar acerca das coisas. Praticante do candomblé, não muito afeito ao candomblé, eu sou muito mais Lessé Orixá do que uma pessoa que morre de amores pelo candomblé, por motivos vários. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso ao longo da entrevista. Eu acho que basicamente é isso, para começar. George Ora é uma pessoa, acho que para começo de conversa é isso. Então eu tenho aqui uma surpresa para você. Grande tio Wilson. Meu sobrinho George, é um prazer eu estar aqui agora sendo escolhido pelo nosso querido Ogan Jassanã para fazer parte dessa entrevista, né? Te fazer uma pergunta. Você me conhece, você sabe que eu não vou fazer uma pergunta só, vou fazer umas duas, né? Então, meu querido, diante disso, eu queria deixar aqui uma seguinte pergunta para você responder para a gente. Por que você, sendo uma pessoa radicada, nascida em Salvador, veio a fazer santo em São Paulo? Eu queria que, para a sua história, para que isso fique documentado, que você explicasse isso para as pessoas. O porquê de fazer santo em São Paulo. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, George. Como que você agora, enveredando no meio acadêmico, estudando o que você está estudando, né? E sendo um vodunce, como que você vai encaminhar isso na sua vida? A sua visão com relação ao candomblé tradicional, ao candomblé futuro, né? Que existe um candomblé futuro, é claro.
Eu queria saber a sua opinião nesse tema que eu sei que você vai se explicar muito bem. Obrigado e tudo certo, irmão. Legal estar aqui. Tio Wilson Silva querido é pouco, assim. Eu respeito muito poucas pessoas dentro do candomblé, isso é fato. Eu costumo dizer às pessoas que a estrutura do candomblé ela se pautou em muitas mentiras. Pelo menos é a maneira como eu vejo muitas das relações que são estabelecidas dentro do culto. Eu acho que o respeito é algo que é construído e que tem que ser verdadeiro. Então, quando eu digo que alguém é meu ebome, que é o meu mais velho, que é o meu mais antigo, não é o simples fato de alguém ter sido feito santo há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Isso a mim não quer dizer nada. Digo com veemência, e alguns não veem isso com bons olhos, que os canalhas também envelhecem. Sim, E ninguém vai mudar meu ponto de isso vista. já virou bordão. Nossa! Os canalhas também envelhecem. Então, eu considero tio Wilson, de fato, como alguém que é parte do meu Araibatã, é parte da minha família de santo. E a minha família de santo, ela não está presa a um espaço, a um lugar, até porque ao longo de minha trajetória eu não fiquei, eu fui adiante. Enfim, é com muito carinho que eu vou responder as perguntas, tentar responder as perguntas. No caso do primeiro, eu acho que é desvelar um clichê. Achar que todo soteropolitano, sou soteropolitano, para quem não sabe, a cidade de Salvador, quem nasce na cidade de Salvador, nasce na cidade dos salvos e é soteropolitano. Nem todo mundo da cidade de Salvador é de candomblé e nem todo mundo da cidade de Salvador gosta de acarajé, ou principal, porque muita gente no sudeste do país acha que todo mundo que nasce em Salvador, além de gostar, sabe fazer acarajé. Eu aprendi a fazer acarajé depois do candomblé, mas eu não sabia antes nem o que é que entrava nos ingredientes. Eu fui criado pelos meus avós e minha avó, meus avós paternos, e minha avó paterna, a dona Julieta, é assembleiana, é da Assembleia de Deus há mais de 50 anos. Então, estou fazendo 40, quando eu nasci, minha avó já era convertida, inclusive tem um marcador com o nome dos filhos. Os filhos da fase católica se chamam José Miguel e os Antônios, Antônio Jorge, Antônio Carlos. E os da fase cristã já vão com nomes mais bíblicos, então você vai ter Samuéis, Miriães, enfim. Eu já nasci na segunda fase, já nasci na fase do Novo Testamento. E apesar da minha avó materna e a minha mãe biológica terem tido envolvimento com o candomblé, a história delas com a religião não foi diferente da história de muita gente. Então, elas acabaram se afastando do culto. E quando eu nasci, elas já não faziam mais parte. Minha mãe não quis mais saber de coisa nenhuma. Mas elas chegaram a ser Iniciadas, tanto minha avó quanto minha mãe. Minha mãe é de Luguendé e minha avó era uma orixá de Odé. Em Odé de fato, porque minha avó tinha um temperamento maravilhoso, uma mulher de muita fibra, muita força da vida. E o que eu acho que não encontrei em nenhuma das pessoas com as quais eu convivi no candomblé ao longo desses 20 anos. Minha avó tinha uma fé inquebrantável. Mesmo passando por várias agruras, momentos muito difíceis, de extrema pobreza, de muita dificuldade, uma sociedade onde a mulher não tinha espaço, não tinha lugar. E o tempo em que eu convivi com minha avó faleceu há alguns anos, eu nunca a vi abrir a boca para dizer que o orixá era feio. Mesmo sendo assembleiana? Não, a minha outra avó, minha avó materna. A minha materna. avó, a que me criou, assembleiana, eu fui criado nas escolas dominicais, cantando na igreja, enfim, sendo oprimido, porque Deus é panóptico, talvez vocês não saibam disso, mas Ele é. E todo domingo de manhã, a pessoa que ministrava a escola dominical infantil lembrava, porque ela dizia: cuidado do olhinho com que veio, o Salvador do mundo está de olho em você. Eita. Cuidado do olhinho com que veio. Ou seja, a criança não podia falar, não podia ouvir, não podia olhar, não podia tocar, então já saía do culto oprimido. E passei toda a minha infância e começo da adolescência, literalmente dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus. Com a adolescência vem as contradições todas. Sexualidade, contestar o mundo, Sim. as rebeldias. E depois de ter sido oprimido por Deus durante muito tempo, eu falei: eu não quero mais. Você é chato, você é complicado, é difícil conviver com você. Vou me apartar um pouquinho. E durante 14, 15 anos, eu falei que eu era ateu, achando que ser ateu era a coisa mais radical que alguém podia fazer.
No entanto, eu sempre fui muito curioso com a questão da religiosidade. A história vai transitar entre as minhas duas avós porque são duas figuras muito importantes e contraditórias. Minha avó, Antonieta, que era a mãe de minha mãe, que é a que tinha ligação com o candomblé, a primeira casa que eu me lembro, ela morava no Alto da Boa Vista e a casa tinha alguns cômodos a mais. Tinha um pé de mangueira na entrada e alguns cômodos a mais. Então nessa casa ela tinha uma divisória de madeira e atrás dessa divisória ficavam o que chamava de santo dela. Literalmente ela chamava o quarto do santo. Por conta da minha outra avó ser evangélica, minha avó Antonieta fez o possível para que nós não tivéssemos nenhum tipo de contato com aquilo, para evitar conflito. Apesar da relação com os cristãos históricos ser uma relação infinitamente mais tolerante do que com o movimento neopentecostal, que é deveras virulento no Brasil, havia tensão sim, agora de maneira um pouco mais comedida. E desde muito cedo eu acho que isso é o mais longe que eu vou chegar da questão misteriosa e talvez mágica do candomblé. Eu via muitas coisas, vultos entrando e saindo, e perguntava para minha avó Antonieta, ela dizia, não, meu filho, isso é coisa de sua cabeça, você não está vendo nada não. E eu chegava inocentemente na casa da minha outra avó e falava, minha avó, tinha um negão andando para cima e para baixo na minha casa de minha avó Antonieta, não sei o quê, mas quando eu falo todo mundo diz que não existe, a minha avó, isso é o diabo a quem a sua avó serve. Eita. Então, eu ficava metade oprimido por Deus, porque eu estava olhando tudo que eu estava fazendo, e a outra metade do meu tempo eu estava fugindo do diabo que estava me perseguindo. Então, minha infância foi uma infância complicada. Foi uma infância um pouquinho complicada. Acho que ainda tenho traumas, mas enfim. Sigamos. Isso se manteve durante alguns anos. Minha avó teve que se mudar e aí saiu do Alto da Boa Vista, bairro do São Caetano, um bairro de muitas casas de pessoas de história de axé consideradas tradicionais. A Gomeia não é no Rio de Janeiro, viu, gente? A Gomeia fica aqui, em Salvador, no bairro do São Caetano, que foi onde a primeira casa do finado João da Pedra Preta, de finado Joãozinho. Minha avó se mudou do Alto da Boa Vista para a Rua da Formiga, que é na entrada do São Caetano. Essa casa era menor e não tinha condição de minha avó ter um cômodo separado. Como éramos crianças, ela deixou que a gente ficasse no quarto do santo. Quarto de santo esse que me fascinou desde a primeira vez que eu vi. Primeiro você tinha pedras dentro de alguidares, dentro de tirrinas. E as imagens. Minha avó, como toda boa candomblezeira tradicional, era extremamente católica, com uma devoção excepcional por Omolu, que depois que eu tive um pouco mais de idade, ela justificava essa devoção da seguinte forma: meu filho, eu tenho muita fé em Omolu, porque Omolu foi o único santo que nosso Senhor Jesus Cristo literalmente ressuscitou. Ai, que beleza! Então, que beleza. por conta disso, ela tinha uma devoção monstruosa por Obaluaí. Um carinho, um amor, um cuidado com essa divindade, justificada por essa crença dúbia, né? Amalgamada, misturada, e que eu acho importantíssima. PS, sou completamente contra os puristas. Quem gosta de purismo vai para longe, sei lá, vai para a Alemanha. Os alemães queriam ser puristas, a história mostrou o que foi que deu. Eu gosto de mistura. Então você tinha as imagens, minha avó tinha um frasco de um perfume super brega, mas que era uma sereia linda. E eu ficava fascinado com aquilo. E ficava fascinado primeiro com uma coisa, porque só com as pedras do candomblé que elas aparentemente crescem, né? E aí, ano após ano, aquela pedra, na minha impressão, na minha visão de criança que estava crescendo, elas estavam crescendo junto comigo e aquilo me fascinava, eu achava fantástico. Para além disso, minha avó tinha 3 quadros: Caboclo Tupinambá, o Birajara e um Caboclo Pena Branca, quadros grandes. Eu tinha problemas para dormir, porque eu tinha medo do diabo vir me pegar. E um belo dia, minha irmã tentou sair do quarto e quando ela puxou a porta, tinha alguma coisa puxando a porta do outro lado. E ela não conseguia abrir a porta. Quando ela abriu a porta, ela deu de cara com esse negão que vivia me perseguindo. Minha irmã começou a gritar feito louca, pulando. E quando eu despertei, o Caboclo Birajara, acho que estava, se eu não me engano, ou era o Birajara ou era o Tupinambá, tinha um arco e flecha no quadro. Na minha impressão, ele estava disparando essas flechas para todo lado. Foi algo que me marcou muito, assim, inclusive o pânico. Era uma questão de pânico total, porque como referencial de que aquelas coisas eram demoníacas e diabólicas, eu falei, pronto, vão abrir os portões do inferno e eu vou ser tragado em vida. Esse foi um fato muito marcante para mim, assim, na minha infância, e talvez um divisor de águas para o afastamento de todo tipo de expressão religiosa. Com a adolescência veio a curiosidade, e numa biblioteca que fica aqui na cidade de Salvador, que é a Biblioteca Monteiro Lobato, que fica no bairro de Nazaré,
Eu sempre gostei de quadrinhos. E ela é uma biblioteca infanto-juvenil e era uma das poucas que tinha acervo de histórias em quadrinhos. Coincidentemente, nessa biblioteca você tinha muitos exemplares da revista Cruzeiro. E a revista Cruzeiro foi um periódico, talvez o maior periódico nacional, antes da revista Veja, a revista Manchete, enfim, nos anos 70 e 80. Tinha muitas publicações voltadas para a questão da religiosidade. Então você tinha matérias de capa com o Papa, a própria matéria célebre com Joãozinho da Goméa, o fotojornalismo de José Medeiros, com a publicação da foto da iniciação das Iaús aqui na cidade de Salvador. E aquilo me fascinava, e eu devorando. Não apenas coisas relacionadas ao candomblé, mas catolicismo, tinha matérias falando sobre o Dr. Fritz e seus médios, enfim. Sim. A título de curiosidade, nisso passei minha adolescência, me aproximei de uma espiritualidade, mas essa espiritualidade era amorfa, não era um Deus com cara, não era um Deus com cor, não era parte de uma religião. Eu só passei a acreditar que ser ateu, ser materialista era uma coisa fútil demais. Isso não me dá profundidade, isso não responde nenhuma das minhas aflições. Quando eu completo 18 anos, a Salvador da minha época não é a Salvador de hoje, é uma cidade com muito mais problemas e com pouquíssimas perspectivas de trabalho, enfim. Eu já tinha ido antes à cidade de São Paulo, pouco mais de um ano antes. Decidi com um amigo viajar para tentar a vida em São Paulo. Né? E aí começa a saga, que eu acho que é o mais telúrico que vai ter da minha história. Antes de viajar, nós nos hospedamos na casa de um amigo de minha mãe, que era pai de santo. No primeiro dia que nós fomos dormir lá, ele foi dar o sé, ele tinha um quarto de Exu dentro de casa, e ele foi dar o sé nesse Exu, e eu comecei a sentir um mau cheiro terrível. A questão era que ninguém mais estava sentindo esse mau cheiro terrível. E me dando dor de cabeça, eu ficando tonto, eu querendo vomitar. Eu digo, mas que zorra é essa? E ele virou pra mim assim, entra aqui pra jogar. Eu digo, eu não vou. Não tava lá, não, se tava... E se esse era o cheiro do negão, não era um cheiro legal. Eles, não, entra aqui porque eu vou jogar búzio pra você. Eu digo, olha, eu não quero saber negócio de jogar búzio, eu não tenho nada a ver com esse negócio de macumba e não vai rolar. Beleza, passaram-se um pouco mais de 20 dias entre esse acontecimento e a viagem. Eu sei que por motivos vários a gente acabou gastando dinheiro da passagem. E aí já não tinha mais como viajar, o emprego que já tinha sido pré-arranjado já tinha ido para as cucuias. E aí num dia de domingo o pessoal estava lá conversando e bebendo. E esse amigo de minha mãe, coincidentemente o nome dele é Valnei. Acho que os Valneis me perseguem. Valnei deu um custipio lá e um negócio pegou ele. Eu não sabia o que era. Começaram a conversar e disse que era Marujo. O Marujo chegou perto de mim e falou assim, você não acredita em nada não, né? Eu digo, não sei, mas eu não quero muito papo com você não. E Marujo falou pra mim, diga a seu Valnei que é pra providenciar a viagem de vocês pra amanhã. Eu fiquei na minha, mas a coisa que vem na minha cabeça, eu digo assim, fica fácil fazer previsão, né? Eu sei que minha matéria tem dinheiro, amanhã compra passagem, tá massa. Tomei minha primeira porrada espiritual. No outro dia, uma amiga que tinha ficado de conseguir a carona pra gente, ligou correndo. Meu pai falou que os carros estão saindo daqui, vem agora. Nessa brincadeira, viajamos, sem dinheiro. Os caras que estavam dando carona eram duas pessoas, um do Paraná e outro de Porto Alegre, vieram comprar carros usados aqui em Salvador. E a viagem que era para durar 24 horas, durou uma semana. Nossa. O cara com quem eu fui viajar, disse que era de Quimbanda, supostamente era de Obaluaê. Não foi uma viagem agradável. Final das contas, ele deixou a gente numa cidade a 42 quilômetros da capital paulista, num dia de sexta-feira, num frio lascado, sem dinheiro. Eita. Eu sei que demos uma providência lá, o amigo que foi comigo tinha um relógio, eu vendi um relógio pro cara do posto de gasolina, cheguei na capital. Quando eu chego na capital, eu fui me hospedar na casa de um tio-avô, irmão de minha avó, cristã. Porém, meu tio Joel era um bandista, tinha sido um bandista num processo antes. E a casa dele, a mãe de criação dele, Dona Elisa, era a líder dos primeiros centros espíritas da cidade de São Paulo. Quando eu fui para lá, a Dona Elisa já tinha mais de 94 anos de idade. Um centro frequentado pelas elites paulistas, assim. Eu lembro que à época o secretário de saúde da gestão de Paulo Maluf, que era quem estava na prefeitura quando eu cheguei em São Paulo em 95, frequentava, era o presidente da mesa, porque a Dona Elisa já não conseguia
frequentar. PS, nunca consegui entrar no centro porque achava a energia terrível, não conseguia assimilar aquele negócio. Fiquei nessa. Meu tio vai arrumar um emprego para nós. O dono da empresa era um bandista. E aí ele saiu desse mesmo lugar comum, que todo baiano era macumbeiro, que todo baiano sabia de candomblé. Eu digo, não entendo lhufa. Não, mas você deve ter uma axé, acenda uma vela aqui. Eu digo, eu toco fogo até no prédio se quiser. Mas pra mim não tá representando absolutamente nada. Volto para Salvador para passar o carnaval, primeiro carnaval depois dessa viagem. E quando eu retorno para São Paulo, outro pai de santo tá trabalhando na empresa. Mesmo clichê. Todo baiano é macumbeiro. Eu digo, meu Deus, eu não sou. E ele falou pra mim assim, quando tiver festa lá em casa, eu quero que você vá. Eu digo, olha, eu nunca fui em terreiro de candomblé nenhum, não sei se... Enfim, quando tiver que rolar, vai rolar, nós iremos. Fui pra festa de Umbanda. Conheci Tranca-Rua, ele conversou muito comigo. Aí veio aquela história, não, você tem muito axé, você tem muito isso, você tem muito aquilo, você tem muito aquilo outro. Eu não dei muita confiança, mas o meu interesse pelo candomblé enquanto estrutura começou a aumentar. E eu aí comecei a estudar. Consequentemente, o primeiro livro voltado para o candomblé que eu li é um que hoje eu não... como acadêmico não serve para mim de referência, que é Os Orixás, de PRVG. Ficou para mim só de referência mesmo fotográfica, mas conteúdo não acrescentou muita coisa na minha estrutura de linha de pesquisa. E ele é o pontapé inicial. Depois do Orixás, eu vou ler Os Nagoya Morte, de Juanita. A primeira leitura ela não é, que é uma dissertação de mestrado, linguagem muito técnica, e se você não é de candomblé, você não consegue entender nem do que ela está falando na descrição mais técnica e nem do ritual a qual ela se refere, principalmente dos rituais que depois, com a vida no candomblé, eu iria descobrir que não são comuns a todas as casas de santo, que seja as coisas de Egum ou o ritual de padê, que boa parte das casas de santo nem faz mais. O padê virou sinônimo de farofa, literalmente. Eu passo o ano de 95 com esse flerte e me encanto pro Xangô, mesmo. Mas quanto mais eu vou lendo sobre aquele homem que trançava o cabelo, que usava argola, e que era a sensação da mulherada, e que era um misto de covardia e bravata. Sim. E aí as informações de que tinha medo da morte, que tinha medo de não sei o quê, que tinha medo... Vou me encantando. Quando eu finalmente vou jogar búzio, a criatura se mostra no jogo, um jogo bem emblemático. Eu fiz poucos jogos ao longo dos meus 5 anos, dos meus 20 anos de candomblé, eu joguei búzio 5 vezes. Eu não acho que é uma coisa que você tem que estar a cada 15 minutos fazendo. Foram em momentos cruciais para a mudança de perspectiva e tudo mais. Xangô se apresentou no jogo, bem como Iemanjá. Eu nasci no dia 2 de fevereiro. Então, minha relação com o mar e com as divindades das águas são muito fortes. E me apaixono por Xangô. Caio de amores mesmo assim. Eu digo, meu Deus, que massa, isso aqui. É o cara. Eu sou, mas não sou, porque assim, como a criação foi muito restritiva, eu era uma pessoa extremamente tímida, sou até hoje, por incrível que pareça. É o meu caso, ninguém acredita. Ninguém acredita, mas é fato. É verdade. Quando a gente dispara a falar é porque você está com vergonha de dizer. Comecei a frequentar esse terreiro de Umbanda, mas não participei de ritual nenhum, só ia para as festas, e foi onde eu começo a ter as primeiras perdas de consciência. Uma coisa que para um cara racional como eu era uma monstruosidade. Eu digo a todo mundo, quando eu vejo as pessoas falarem nem do transe, meu transe com o Xangô é algo que me sempre fez muito bem. Mas a possessão pelos encantados, que eu uso, eu falo, não, porque meu caboclo faz, meu Exu acontece. Eu digo, gente, não existe coisa mais aflitiva do que você pisar num chão que não existe. Só quem toma um barra-vento sabe o valor. O quão aflitivo isso pode ser. Imagina. E para um cara racional, isso era o fim. Nesse processo, eu vou começando a me envolver cada vez mais, não só com a Umbanda, mas como o candomblé. Esse pai de santo que era de um terreiro de Umbanda, ele vai ser pego numa onda que eu acompanhei muito perto, na cidade de São Paulo. Quando eu chego em São Paulo em 95, você está tendo o advento dos africanistas. Então, King e outros era a bola da vez. O pessoal estava meio que escaldado com os candomblés tradicionais baianos, ou os ditos candomblés tradicionais baianos, porque eu brinco com as pessoas que eu morei em São Paulo 10 anos,
A quantidade de filho de finado que eu conheci é uma aberração. Ninguém era filho de santo de gente viva. Todo mundo era filho de finado da Goméia, de finado da menininha, de finado não sei quem, de finado não sei quem. Quando o cara não estava morto, eles matavam, porque aí você não vai atrás para conferir se é fato ou não. E eu não conhecia filho de gente viva. Isso era muito engraçado, a não ser das lideranças da própria cidade de São Paulo. E estava tendo uma pressão muito grande em cima dos terreiros de Umbanda, como se o ritual da Umbanda já não tivesse mais valor religioso e as pessoas estavam todas correndo para serem iniciadas no candomblé. Só que com um pequeno problema. Elas queriam carregar para dentro do candomblé as suas histórias da Umbanda. Então, se o cara tinha um terreiro de Umbanda e ele tomava a obrigação no candomblé, ele não queria ser Iaú. Ele queria ser Iaú no candomblé, mas queria ser pai de santo na Umbanda, o que gerou uma série de contradições e não é o cerne da nossa entrevista. Eu sei que no finalzinho de meados de 96, eu acabo entrando em contato por motivos pessoais que não vale a pena, porque quando as pessoas são saídas da minha vida, elas são efetivamente mortas, elas não têm mais relevância. Eu cheguei a voltar a Salvador e tomar um bori com uma pessoa daqui que eu matei, literalmente. Assim, não matei, viu, gente? Efetivamente. Só matei conceitualmente e religiosamente. E quando eu volto para São Paulo, surge uma situação da qual eu tenho que ser iniciado. Eu fiz santo com o Yalorixá de São Paulo, do Carmo de Oxalá, que Fandei, que era filha de santo do finado Adelmi Fandei. Na época todos estavam vivos, né? Do Carmo eu não sei, porque não a vejo, não a falo com ela há exatos 20 anos. Sei que eu sou iniciado no final de dezembro de 96. O nome do meu santo é no dia 6 de dezembro, 5 de dezembro de 96. Fui o primeiro filho de santo dela. Ela já tinha mais de 7 anos do IGRA, da obrigação IADK, muitos anos de casa aberta, mas ela nunca se sentiu segura para iniciar ninguém. Nesse processo, vários filhos de santo saíram da casa dela e foram fazer santo em outros lugares. E alguns, quando eu fui iniciado, retornaram. E justamente com esse retorno houve os primeiros conflitos. Eu sempre fui uma pessoa muito temperamental. Sou. A idade está me fazendo mais cândido, mas eu não sei se isso qual é o limite dessa candura. Então, sou iniciado por do Carmo de Oxalá. Isso retorna alguns filhos. Sim, então você acabou respondendo ao Wilson, iniciado em São Paulo, porque você estava vivendo em São Paulo. Estava vivendo em São Paulo. Trabalhando, estudando? Trabalhando, estudando menos. O meu retorno, estudando como autodidata, que é uma coisa que eu nunca parei de fazer. Sim. Mas não foi só a questão das circunstâncias. Eu costumo dizer para todo mundo que a asepsia de São Paulo me fez ter uma visão muito mais crítica sobre o candomblé de maneira global. Sim. Nesse interim, com essas idas e vindas entre Salvador e São Paulo, e já com algum contato com as religiões africanas, ou afro-brasileiras, melhor dizendo, eu fui percebendo algumas coisas que elas não funcionavam. Eu fui percebendo que entre o candomblé, que era narrado nos livros, e o candomblé vivido, você tinha um universo de distância. Não era apenas um mundo, era uma galáxia, literalmente. E talvez por conta disso, houve um afastamento. Como eu disse, eu fui criado num lar extremamente repressor. Não sei se repressor é bem o caso, mas tradicional, conservador. E eu já não conseguia me ver dentro de uma religião onde esse conservadorismo ele era elevado à máxima potência. Né? Já naquele momento, ainda uma pessoa mais nova e só iniciando os processos de pesquisa do candomblé, já tinha essa visão um pouco mais crítica. Então, de certa forma, ter sido iniciado em São Paulo tem um pouco a ver com isso. Eu sei que, resumo da ópera, tinha um desentendimento com a pessoa que fez santo junto comigo. Ela me gritou no meio do barracão, no dia do candomblé, eu estava muito doente. Porque primeiro eu tinha tido o primeiro embate logo com a minha mãe de santo, que ela queria que eu ficasse 90 dias de quelê. Eu digo, vou ficar, mas vou me mudar para sua casa. E eu sou uma pessoa de hábitos caros, porque eu vou perder meu emprego. Ah, mas o povo de antigamente, eu digo, o mundo não é mais o mundo de antigamente. A gente vive numa megalópole, uma cidade cheia de espelho, então eu lembro que meus meses de quelê em São Paulo foram um suplício. Porque você tem que andar de cabeça baixa, não pode segurar no ferro, não pode olhar no espelho, não pode. Literalmente é uma vida que para um Iaô, numa cidade grande, no mundo moderno, é algo impraticável. Né? Alguma coisa vai ter problemas nesse processo de sérias restrições, que é o começo da iniciação. Eu sei que essa menina, na época era, hoje talvez nem tão mais, me gritou.
Eu respirei fundo. Quando ela entrou pra cozinha, entrei atrás Só dela. tem o ouvido sensível também. Eu aí grudei ela pelo braço, eu digo, a próxima vez que você me gritar, eu vou dar um murro em sua cara. Isso é anterior à Lei Maria da Penha, viu, gente? Eu não sou um homem que apoia a violência contra as mulheres, não. Mas não tolero ser violentado por ninguém em circunstância nenhuma. Uma coisa é você me chamar a atenção por algo de errado que eu fiz. Outra coisa é você potencializar um evento porque você quer espetacularizar a sua vida. Sim, Né? Cada um no seu cada qual. Levei o problema para a mãe de santo e ela virou para mim, Adofono, se conforme candomblé é isso. Eu tomei a benção dela, 20 anos, mãe do Carlos, se ela estiver viva, a benção de novo. E são 20 anos que ela não vê minha cara. Nunca mais voltei. Não voltei sequer para pegar o Ibá, porque mesmo com essa pouca idade eu sempre tive consciência que Orixá habita Ori. Que o fetiche é uma representação e que tem importância, que tem seu valor, mas o que tem que ser carregado está carregado em mim, está contido em mim, está na minha corrente sanguínea, está na minha cabeça, está no meu corpo. E nunca mais voltei na casa de santo. Nesse inteirinho já tinha conhecido o finado José Carlos, na minha época de Abiã ainda. E ele, bem de Oxóssi, tinha dito para mim assim, quem vai raspar esse Xangô sou eu. Eu achei aquilo um absurdo, eu digo que homem prepotente. Ele não me conhece, a primeira vez que eu vim aqui ele já está comprando minha cabeça, que absurdo. Consequentemente, depois de eu sair da casa de do Carmo, fiquei 2 anos sem frequentar lugar nenhum. Quando eu volto a pensar candomblé, eu vou. Na verdade, eu fui buscar o pai Zé Carlos, o finado Zé Carlos, para jogar para uma amiga minha, não foi nem para mim. Aí ele falou, Jorge, como é que você tá? Tudo bem? Nunca mais apareceu, soube que você fez santo, tal. Eu digo, qualquer hora eu vou aí, vem amanhã. O finado tinha isso. Venha ontem, venha agora. Venha logo. Venha logo. Ele não tinha essa coisa de protelar. E aí foi a pessoa com quem eu fiquei até o falecimento, né? Com idas e vindas, com brigas, né? Éramos, ele era e eu sou alguém extremamente temperamental. As relações das casas de santo não são simples. Não. Né? Seja como recreação de uma família hipotética, de uma família religiosa, ela vai ter os mesmos problemas, as mesmas confusões de uma família biológica, fisiológica. E na casa dele não era diferente. Mas devo muito a ele, em específico, a Casa de Boalamo, como fundante. Pelo menos da maneira como eu ia enxergar as coisas dali em diante, a maneira como eu me relacionar com a religião e, consequentemente, com meus objetos de pesquisa. Respondi a pergunta do tio Wilson, enrolei demais e não disse nada. Não, você disse. Sim, e aí a gente chega na segunda pergunta dele, que é a questão acadêmica. Sua inserção nesse mundo e essa relação com o candomblé, que na verdade é onde a gente quer chegar. Sim. Dessa discussão toda. Eu vou tentar ser sucinto da trajetória para enriquecer a discussão no final. Como todas as outras dificuldades da minha infância e da juventude, eu paro de estudar na 6ª série do ensino fundamental. Só vim descobrir, muitos anos depois, já adulto, que na verdade o meu baixo rendimento na escola era fruto de problema de vista. Eu não enxergava o quadro e chegava em casa dizendo que estava com dor de cabeça, mas na cabeça das pessoas que estavam ao meu redor era muito mais descaração e vagabundagem do que um problema efetivo. Isso, coisa que acontece com milhares de crianças e jovens no sistema educacional ainda hoje, infelizmente ainda hoje. E eu evadi da escola na 6ª série, nunca mais voltei. Mas eu sempre fui um literato, eu sempre fui uma pessoa que gostou de escrever, sempre fui uma pessoa que lê demais. Comecei a ler com quadrinhos, todo mundo que me conhece sabe que eu sou aficionado pelo Batman. E nunca parei de ler, sempre fui muito curioso. E na minha infância eu tinha um sonho, inspirado por Indiana Jones, eu queria ser arqueólogo. Depois eu fui estudar arqueologia, não é Indiana Jones. Professor Carlos Etchevarne, eu adoro o senhor, mas arqueologia não é legal. Enfim. E eu lia muitos livros sobre mitologia. A mitologia grega sempre me fascinou porque era a única que se tinha acesso. Quando eu vou começar a pesquisar essa religião na adolescência, eu começo a ter os primeiros contatos com a mitologia africana, mas essa mitologia maquiada. Não nem fruto do sincretismo propriamente dito, mas essa coisa de você ter a Europa como o difusionista, né, o pensamento do qual reverbera para o resto do mundo, e tinha sempre essa comparação das divindades africanas com os deuses gregos. Então, você tinha uma tentativa de correlação que Verger mantém esse tipo de postura no livro dele, Os Orixás.
né, transformando o orixá praticamente num signo zodiacal, né, ou criando um arquétipo global, Sim. supostamente psíquico, que une todas as personalidades, como se o ser não fosse muito mais do que um padrão. E sigo assim durante muito tempo. Quando eu entro no candomblé, as minhas aflições, elas estão pautadas principalmente na questão da historicidade e as contradições e os conflitos que são gerados, porque nunca funcionou para mim o que as pessoas chamavam de tradição. Ao longo de minhas 20 anos dentro do candomblé, praticamente todas as vezes que eu vi alguém abrir a boca para falar tradição, era para validar algum tipo de violência. Processo de segregação, o racismo discricionário, que é muito inerente ao povo brasileiro. Eu não sei se o senhor lembra, mas um dos meus primeiros embates na época do Orkut, era uma comunidade onde, não lembro se era falando de axé, não lembro, falando de alguma coisa. E uma mãe de santo, não sei se do Rio de São Paulo, lançou uma lista muito divertida, que era a cartilha do Iaô. Um manual de comportamento para o Iaô, como se todas as mazelas do candomblé fossem oriundos da pessoa que estava chegando. Quando eu contestei, eu falei, agora eu vou pegar o manual de Iaô e vou montar o que é um manual do bom é bom, do bom pai de santo. Né? Que tem que aprender a respeitar a pessoa, porque se eu quero que você tenha uma conduta, eu tenho que ter uma conduta exemplar, para que você se espelhe, que você exemplifique. E foi um rendezvous na comunidade do Orkut. Quem era eu, que eu estava querendo acabar com a tradição, porque o candomblé, porque antigamente, eu odeio a expressão antigamente. Porque eu uso a expressão antigamente de tradição para validar toda a excrescência do ser humano. Sim. Né? Numa memória que, na verdade, ela é muitas vezes afetiva e descolada da realidade. Foi meu primeiro embate nas redes sociais. Depois teve um embate sobre orixá energia. Não, orixá não é energia. Orixá não é força da natureza. Orixá é preto, nasce na África, tem geografia, tem história, é descendência, é ancestralidade, tem data, tem tudo. Perfeitamente. Né? Não é. É muito bonito falar, é politicamente correto, é esotérico. Então você pode ter o que eu estou chamando agora de candomblé gourmet. Então o cara pode exercer o candomblé dele do alto de sua cobertura, né? E ele usa uma conta porque usar conta é fashion. E ele usa Contregum porque Contregum compõe um visual alternativo. E ele é filho ele é Omoati qualquer coisa, porque inclusive ele fala Yorubá fluente, porque ele fez um curso e ele participa de palestra. E é gourmet, é legal. Quer dizer, eu não acho legal, mas tá aí, é uma tendência. E eu sempre pesquisei, eu passei 20 anos com essa minha pesquisa como autodidata, muito baseada na questão das relações sociais dentro da religião de matriz africana e um revisionismo dessa historicidade. Né? Eu precisava de uma referência mais forte para entender as consequências dessa religião que eu estava vivendo. Em 2008, uma pessoa que era muito próxima a mim me ligou, eu estava em São Paulo, e ela disse, olha, meu grupo de teatro vai fazer 20 anos, ou vai fazer 10 anos, e eu quero fazer um sarau. E como você fala de Xangô de uma forma muito íntima, diferente do que eu ouço o povo falar, eu gostaria que você escrevesse alguma coisa para que a gente encenasse. Eu virei para ela e falei, olha, agora eu não posso escrever, porque vai ter xirelbá aqui em casa. Ela falou, xirelbá, o que é isso? Eu digo, literalmente festa de rei, vai ter candomblé aqui em casa. Ela disse, que expressão linda, eu nunca ouvi. Eu digo, porque as pessoas não costumam se referir ao candomblé dessa forma. Ela possa usar isso como título do sarau? Eu digo, fica à vontade, até porque a expressão não é minha. Quando eu volto para Salvador, o sarau tinha se transformado num proto-espetáculo teatral. Ela me convida para ver a primeira leitura, me passa o texto já tinha algumas referências da minha pesquisa anterior, de conversas que a gente tinha, principalmente no que tange a questão da relação com Omolu. Baluá é uma divindade que, de certa forma, perde muito no processo de sincretismo, nos desdobramentos do sincretismo e da questão com Xangô. Eu vou assistir esses primeiros ensaios, faço algumas correções no texto, ela me convida para tocar no espetáculo. Eu começo a tocar no espetáculo, trago um cântico, né, de uma cantora de música popular de Trinidad e Tobago, ela andal, para o corpo do espetáculo.
sou incorporado ao elenco e estreamos depois em Salvador com o espetáculo Xiraubá, Festa do Rei, espetáculo que foi premiado, enfim. Por motivos vários, acabo tendo um embate, não só com ela, como com outras pessoas envolvidas, porque eu sempre tive muita responsabilidade com a questão do candomblé. Eu sempre disse para as pessoas, tomem cuidado com o que você diz. Porque é diferente de eu fazer uma versão de Jesus Cristo que está cravado na imagem, na memória das pessoas, tomar qualquer liberdade com o culto do orixá, ou vodum, ou inquice, é meter mais ainda no obscurantismo. Porque isso aí deve ser o orixá. Não uma visão de mundo, não uma visão de orixá. Sim. Afinal das contas, eu não recebi um centavo pelo espetáculo, só fui acreditado porque a primeira mídia impressa que o espetáculo recebeu tem meu nome, ou seja, está registrado. E eu botei uma coisa na minha cabeça, ninguém nunca mais vai roubar minha propriedade intelectual. Porque uma das coisas que eu vi é, você não está na academia, você não é acadêmico, o que você fala é palavra morta, é palavra de tal vento. Eu tomei aquilo como um desafio pessoal. Não obstante, meu filho, Lucas, virou para mim um dia e falou assim, não é muito chegado a estudar, não é até hoje. E aquela coisa, meu pai, você não tem formação, está na 6ª série do primário e é mais articulado, escreve melhor, fala melhor do que meus professores. E é melhor profissional como professor do que meus professores. Eu não disse nada a ele. Procurei uma instituição aqui próximo, ali na Praça da Sé. Fiz o CPA, concluí o ensino fundamental, concluí o ensino médio. Prestei o vestibular para a Universidade Federal da Bahia. Passei de cara no meu primeiro vestibular para Ciências Sociais. Sou um aluno razoável, o score da universidade é 5, meu score é 8.4 há 4 anos. Opa! Fui bolsista de 3 programas da universidade, fui bolsista do PIBID, com o Programa de Iniciação à Docência. Antes disso fui da CAPES, com o trabalho da pesquisa sobre mapeamento do Pelourinho. E por fim fui selecionado para um programa de mobilidade acadêmica que acabou não ocorrendo por conta do surto de ebola no continente africano. Então eu ia passar um semestre na Guiné-Bissau, mas acabou não rolando em decorrência do ebola. Estou me formando assim que a greve acabar. Acabem a greve na moral, já rendeu 111 dias, nada para ninguém, e quem está se lenhando somos nós os estudantes. E a academia me trouxe escopo. Ela não mudou a minha maneira de ver o mundo, mas me apresentou algumas literaturas novas formas de ver literatura, porque boa parte dos livros que eu estou lendo na academia eu já tinha lido anteriormente. Né? Então, Cidade das Mulheres, de Ruth Landes, enfim, Manuel Quirino, Nina Rodrigues, que o povo na faculdade não gosta muito de mim, porque eu adoro o trabalho de Nina. É a primeira etnografia feita no Brasil e com base muito boa. Ele pegou o pessoal que fundou a Casa Branca, ele estava lá dentro, enfiado. Mas ele era racista, ele e todo mundo daquela época. Ele é um reflexo direto da sociedade na qual ele estava inserido. Isso vai se refletir na maneira como ele escreve, na maneira como ele se refere. Mas diferente, por exemplo, de autores que foram depois se enfiar dentro do candomblé, os anais da história do candomblé dizem que ele estava dentro dos terreiros de candomblé de pé no chão comendo com a mão. Então, eu não sei se ele era um racista ideológico ou se ele era só um reflexo do momento no qual ele estava vivendo. E aí você não vai querer que um cara que escreveu na virada do século XIX para o século XX estivesse escrevendo para as populações autóctones. Ele não estava escrevendo para o povo do candomblé. Sim. Ele estava escrevendo para uma academia que era racista, que era segregacionista e exatamente igual para qual universo que a universidade foi pensada desde a Universidade de Bolonha. Não é para todo mundo, é para a elite. A elite econômica, a elite intelectual. Mas os registros que ele faz, para a gente, são extremamente significativos. Importantíssimos. Tem transcrição de cânticos no livro de Nina que boa parte das casas de santo não cantam mais, porque não sabem cantar mais. Sim. Então eu não vou criar uma nova queima da literatura porque politicamente eu sou contra o racismo e a coisa do candomblé. Não é isso. Não dá, não funciona. Eu tenho que limar. Eu consigo ver racismo muito mais presente em outras obras de gente que está dentro do candomblé, mas que nunca se livrou. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, ele acaba sendo recorrente porque talvez seja uma grande referência. Espero que ninguém se ofenda, mas também se ofender, paciência. Mas a última entrevista de Pierre Verger, dias antes dele morrer, que ele dizia que ele não acreditava em nada daquilo. Então uma pessoa que olha pra minha cara e diz que não acredita em nada daquilo não pode ser meu porta-voz.
Não pode ser porta-voz da minha divindade, não pode ser porta-voz da minha espiritualidade. É verdade. É como o Pai de Santos que diz, que deixa escrito que não quer que se faça xexé Pois é. quando ele morrer. Isso é um contrassenso absurdo. Eu adoraria ser cremado, mas acho chique espalhar minhas cinzas no mar. É. E aí, como é que eu faço? Bom dia. Como é que eu vou fazer com a estrutura de uma religião onde o fim do corpo físico encerra um ciclo? Sim. Né? Então, assim, eu acho Nina muito mais porta-voz dessa africanidade, de uma africanidade que é mapeada por ele primeiramente, que depois vai ser negligenciada por pesquisadores posteriores, do que Pierre Verger. Sim. É minha visão acadêmica. Então, a academia trouxe respaldo, não para o que eu falo. Eu acho que o peso do que eu falo é o peso que era antes. Vou continuar com a minha linha de pesquisa. A minha dissertação de mestrado vai falar das tensões geracionais no candomblé, porque junto das palavras tradição e antigamente, vem esse embate. Os mais novos e os mais velhos, o povo do candomblé está inventando moda. Quem é o povo do candomblé que está inventando moda? Porque o povo está inventando moda há 200 anos. Sim. Isso tudo é uma invenção de moda. É uma invenção de moda. Eu tenho minhas resistências, eu acho que a gente... Mas o que eu acho curioso nessa história toda que você está falando, a questão do antigamente, é exatamente a deformação da compreensão de tempo. Sim. Que eu vejo hoje gente falando de antigamente, mas antigamente há 10 anos atrás. Sim. Como assim? Temporalidades difusas, ou a temporalidade que convém. Eu uso como exemplo, as pessoas falam muito de... para uma casa de candomblé eu preciso ter um terreno de 4.000 metros quadrados, um rio, uma cachoeira, um bocado de mata. Eu digo, primeiro, no continente africano não era assim. Não obstante, a primeira casa de santo fundada aqui era dentro de uma casa, na barroquinha, ou seja, perímetro urbano, porque o culto é doméstico. Não havia candomblé, as pessoas precisam pôr na cabeça que não havia a estrutura religiosa que a gente vai passar a conhecer como candomblé. Como eu disse, eu acho que a gente tem conversa, muita conversa. A gente vai ter que realmente providenciar a sua ida ao Rio, para a gente fazer uma série de documentos, de conversa, de entrevista, enfim. Mas essa questão da academia é uma coisa que é inegável, que o candomblé e que as religiões de matriz africana começaram a chamar a atenção da academia. Você considera isso positivo? Sim, quando é feito de forma crítica. Eu costumo dizer para as pessoas que a literatura que fala do candomblé já tem pouco mais de um século e é marmita requentada. Se você pegar a bibliografia indicada no final de qualquer livro, é sempre muito mais do mesmo. Primeiro, que as pessoas ficam tensas em criar qualquer tipo de atrito com seus informantes. Sim. Então, muitas vezes os livros falando sobre candomblé, as dissertações de mestrado, as monografias, são muito mais ode a esses espaços, deixando de lado todos os outros problemas envolvidos, do que um trabalho científico aprofundado. Poucos são os autores, e aí eu vou elencar o professor Luiz Nicolau Parés e alguns outros que tiveram a coragem. Porque eu não vivo num mundo de sonhos. O candomblé não é um espaço de encantamento pleno e o tempo inteiro. Pode ser para algumas pessoas e essa situação ela vai estar atrelada a diversos outros marcadores, como marcador econômico, social, racial. É impensável num país como o nosso, num país de particularidades em todos os campos, seja no campo da política, nos campos sociais e... impreterivelmente, até a maneira como nós estabelecemos as nossas relações raciais e o nosso racismo é muito peculiar. E acredito que falte em muitos desses tratados, então, como eu disse antes, é muito fácil taxar Nina de racista. Mas e quem veio depois? Sim. Porque está ali, na maneira como se relaciona, na maneira como as coisas são narradas, como são ditas, como são escritas, e o pior, aquilo que não é dito. Porque a intertextualidade lhe permite interpretação para as coisas, mas você tem o vazio da voz que não existe. Né? Então, a minha linha de pesquisa ela vai nesse caminho. Não é para criar polêmica, como as pessoas acreditam. Acho que a polêmica é uma palavra vazia, ela não traz nada. Mas se eu não penso os problemas, eu não proponho soluções.
Sim, Eu não sim. encaro as situações como elas devem ser encaradas e eu não sigo. Eu tenho muito problema com o candomblé porque as pessoas querem imaginar o candomblé como algo estagnado. Religião não é estagnação. Sim, Porque sim. se a religião é estagnação, ela vira folclore. Sim. É cultura morta. É um conjunto de crendices, Sim, sim. é uma série de trejeitos de pessoas E que acabam desaparecendo. que acaba porque desaparecendo. Não Ou, se renova. sim. Então o candomblé ele precisa sim se repensar. Isso não quer dizer que eu acho linda esse neo-candomblé, esse neo-panafricanismo que eu acho ridículo, esse discurso que está oscilando entre academia e terreiros de candomblé, inclusive novas lideranças, ao falar de uma volta, um retorno para uma África telúrica, né, que eu só encontro nos livros de Tarzan e nas histórias de Lifoque com fantasma, Sim, sim. mas que a África a contribuição do professor Nicolau, Israel Castilho e outros pesquisadores que estão falando que a África nunca ficou parada, que sempre houve trânsito. Apesar da escravidão ter sido um processo extremamente violento, isso não fez com que as pessoas parassem de um lado e do outro continente. Essas pessoas estavam em trânsito. Sim. Né? E jogando por terra o conceito de aculturação de Herskovits, cultura é transição e é transitar. Então, eu não consigo conceber essa religião que nasce no Brasil, e eu digo a todo mundo isso que eu não uso, a religião de matriz africana, candomblé. O nome é esse, e quem não tiver vontade com isso, que procure eufemismos para falar de algo que de fato, ao fim e ao cabo, é isso. Não, eu particularmente me refiro às matrizes africanas em função da diversidade. Isso. Porque são muitos. Porque outro dia eu estava vendo uma leitura, fazendo uma leitura, onde eu descobri que só do pessoal que se denomina Marri, os Jejos Marri, são 371 tribos. Sim. Que são da mesma língua, mesmos costumes, mas são distantes. Sim. São separados. Você imagina a confusão que não é lá. Ixi. Imagina isso aqui. Quando isso- as pessoas buscam essa unidade, não. essa concordância, essa uniformidade no próprio culto do orixá ou do vodum, e as pessoas, alguns não conseguem entender por que a gente fala em Ogum e não em Gu, ou por que tem Oxum no Jeje, tem Oxum e tem Aziri, porque isso tudo existia lá, não é uma coisa que foi adotada aqui. Eu acho que entre os povos de matriz linguística Evefon e de Yorubá, você tem explicações geográficas. Esses povos estavam em contato constante em terras africanas. Troca, transição Sim, e mobilidade. sim, sim. Não ia ser diferente na estruturação daqui. Eu acho muito mais complicado quando você vai falar de singularidades, por exemplo, entre a tradição banto. Eu digo a todo mundo, tem gente que se ofende, paciência. Eu não entendo absolutamente nada de Inquice. Eu não sei o que o Inquice é. E me dizer que o Inquice é a mesma coisa que o orixá é reducionista. E a academia não está ali a isso. Você tem Placid Temple, você tem outros autores que já há muito tempo estão falando sobre uma cultura banto. Até o surgimento da expressão cultura banto, que para alguns também é reducionista, você está falando de praticamente todo o sul da África. Sim, É gente sim, demais, sim, são grupos sim. etnolinguísticos demais, mas que tem singularidades. Eu li um texto recente que diz que o Inquice pode ser qualquer coisa. Desde o ancestral ao próprio Ibá da divindade, ou Ibá, né? O vício. O nagocentrismo. Acho que fala-se do secretismo religioso, mas o veneno dessa diversidade do candomblé, das religiões de matriz africana, é o nagocentrismo. Da mesma forma que a Europa vai montar a régua pela qual todo mundo vai se espelhar, a superexposição dos processos urbanos, porque é o último grupo a vir para cá no declínio do processo de escravidão. E o que mais se abre, ou não, melhor dizendo, nunca foi fechado. Essa ilusão de que os cultos... Está falando de cultos domésticos na África. Então você não tinha um processo iniciático. Olha, o cara é colocado num quartinho fechado, escondido. De roupa branca. Porra, todo mundo sabia do que se tratava, porque aquela era o cotidiano das pessoas. Sim, sim. As portas do candomblé, erguidas no Brasil, elas são cria direta do processo de repressão policial. Eu preciso impedir que essas pessoas invadam. Sim. Mas não era segredo. Eu sempre me pergunto de que segredo é esse que o povo de candomblé tanto fala. Porque você tem foto de gente iniciada na virada do século XIX. É isso? Sim. É desse segredo que está se falando? Pois Porque é. as nuances, as peculiaridades, elas são de dentro e só pertencem a quem está de dentro, porque mesmo que eu as exponha,
elas não farão sentido para quem está de fora. Exatamente. Agora esse medo, olha, o povo mais novo está esculhambando o candomblé. Esse povo da academia está expondo o nosso segredo. Que segredo, cara pálida? Não tem segredo nenhum. Eu não sei se a gente já tem esse tipo de acusação. Por estar Acho que ainda produzindo esse tipo de material. Talvez depois dessa entrevista, sim. De estar produzindo esse tipo de material para a internet, que é uma coisa que todo mundo fala com certo receio ainda. Que a gente está tentando colocar as questões que são intestinas ao candomblé através da própria experiência das pessoas do candomblé. Como é a questão da relação do candomblé com o dinheiro, que o pessoal ainda fica envergonhado, ou envergonhado, ou as acusações que o candomblé virou um comércio. Porra, por que que só se questiona esse tipo de coisa do candomblé? Por que ninguém questiona isso do pastor evangélico? Por que ninguém questiona isso da igreja católica? Ou de qualquer outra religião que seja do mundo que precisa do diabo, do dinheiro para viver, porra? Ou não é? Esqueçamos que o primeiro crime na tradição hebraica se deu porque Deus não queria comer, não era vegetariano. Uma relação mercantilista com os seus crentes, com os seus fiéis. Mas por que é? E aí eu já comentei isso, eu acho que aí também entra uma questão da discriminação, que não sei, não é discriminação racial, mas é discriminação econômica, ou seja, a partir do momento que eu incuto a você a ideia de que você não pode ter dinheiro em um mundo capitalista, você nunca vai crescer, nunca você vai se sustentar e nunca vai se consolidar. Porque a gente sabe que sem dinheiro... mas isso tem... Não é isso? Eu acho que isso tem muito a ver com essa construção dessa religião telúrica. Exato. Então, exato. É a religião das grandes mães, essas mulheres assexuadas. Sim. Que abrem mão de suas famílias biológicas para acatar famílias espirituais, e de líderes que não podem cobrar, de pessoas que não podem ter uma relação de grana, e o que é a contramão, inclusive, da própria relação entre muitos povos africanos com a religiosidade, onde a minha devoção ela existe, está ligada à minha linhagem de família, mas eu me relaciono com a divindade de acordo com a minha necessidade e pago pelo benefício alcançado. Nada mais é o ebó do que você ofertar um presente para agradar essa divindade. Agora, quando você transforma isso em canalizar energias, positivar as forças, eu não consigo analisar criticamente as relações. É verdade, é então, verdade. Talvez, o que eu digo muito às pessoas, e talvez seja a via de regra do meu discurso, o candomblé precisa deixar de ter maquiagem. Sei o que é. Ser o que é. Só. Com todas as suas contradições, com os seus dilemas, porque isso faz com que nós avancemos. Nós não podemos achar que é possível viver... o cara tem que dormir na esteira. Gente, dormir na esteira não é um ato de sacrifício, não. Isso é um ato de sacrifício na sua cabeça. Para aqueles povos, todo mundo dormia na esteira. Sentar no banco, quando você vai olhar o trono do rei até do Alafindiaiá... Eu sempre ouvi dizer, das pessoas dizerem que o grande problema era raspar a cabeça. Porra, mas uma mulher careca... E hoje em dia isso é um problema? É fashion. Virou fashion. Mulher careca virou fashion. Então, o que há, na verdade, de sacrifício, de escondido? E o que na boa, matar galinha. Eu não sou tão velho assim, e a minha família comprava galinha para matar no jornal, na tigelinha, o prato, na cozinha, forrava o jornal, segurava a galinha, matava a galinha ali. E sem criança ver para não ficar com pena. Isso na década de 70. E eu sou dos anos 80, já tinha... Pra depenar a galinha e pra comer com macarrão, porra. Matar a galinha. E a gente aqui ainda comia o molho pardo, ou seja, cozido com sangue. Com sangue. E qual é o mistério? Sinceramente, não sei. De se sacrificar um animal para comê-lo, que é o que a gente faz efetivamente. Né? Então, eu acho que quanto menos ou quanto mais a gente tenta se livrar desse tipo de acusação, desse tipo de discussão, porque sacrifica animais, bobagem. Sim. Todo mundo come carne, frango, peixe, por aí vai. Meu irmão, estão vivos. Meu querido, eu não vou dizer para você que eu estou satisfeito, não estou.
essa conversa, como eu disse, daria para daria 3 dias de conversa. Na hora a gente tem um tempo estabelecido e a gente vai, não é encerrar, a gente vai concluir esse bloco. Né? Mas queria que você mandasse aí um recado para os nossos irmãos, sei lá, um abraço, uma discussão do que é a sua, Jorge Hora, resumidamente, a sua expectativa do Candomblé nesse momento, com essas questões do enfrentamento religioso, das lutas que a gente está travando em 500 frentes diferentes. O que você está percebendo disso? Enfim, acho que o que eu digo, eu faço muito mais esse trabalho dentro do meu espaço de trabalho, que é a sala de aula. Então, estava conversando com o senhor há pouco, quinta-feira passada eu estava num colégio público, secundarista aqui da cidade de Salvador, falando sobre intolerância religiosa, com turmas do 3º ano, ou seja, pessoas que vão ingressar no ensino superior daqui a pouco com o Enem, assim eu espero. Nós precisamos nos repensar. O povo do Candomblé está deitado em um berço esplêndido, um berço de letargia, de ignorância política plena, né, que faz com que nos enfraqueça em todos os níveis. Nós preferimos nos digladiar. Eu prefiro, apesar de eu ter críticas ferrenhas a determinados comportamentos, todo mundo que acompanha minhas postagens na internet sabe, por exemplo, eu abomino essa estética de homens utilizando os símbolos do poder feminino do Candomblé. Não venham com esse discurso de que, porque é a questão do homossexual. Isso é uma outra discussão, isso é um outro nível de debate, mas mais do que ficar perdendo tempo sobre o turbante que está na cabeça do cara equivocadamente, eu tenho que estar preocupado em que mundo eu estou vivendo. Né? E hoje é fato que essa ascensão neopentecostal, que está tomando as arraias políticas, já nos traz problemas e vai trazer muito mais. A gente está vivendo um retrocesso político no Brasil hoje, de posições cada vez mais conservadoras, e esse retrocesso está se refletindo em violência física, emocional, e nós perdemos tempo discutindo as coisas erradas. Então, para cada episódio que acontece, o menino que a escola não deixou entrar, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Eu não ia pegar uma criança de 12 anos e colocar no meio dos leões, porque adolescente consegue ser extremamente cruel. Agora, eu, enquanto direção da escola, teria convocado os pais da liderança religiosa para montar uma jornada pedagógica e discutir a questão do racismo, a questão da intolerância dentro da escola, porque quando esse menino entrasse, essa escola ia estar mais ou menos preparada para isso. Não achar porque, olha, o Candomblé ele tem que colocar não seu achar espaço. porque é direito. É meu direito, bota um quelê do menino. E que a lei vai ser cumprida, não é assim. Bota um quelê. Não é só isso. Não é só isso. E meta ele dentro da sala de aula. Sim, isso é muito bonito para nós falarmos. Sim. Para na nós prática, para a escrevermos. criança é complicado. Para a criança é um outro processo. Então, a minha chamada para o povo do Santo é: será que a gente está discutindo a coisa certa? Será que esse panafricanismo, esse purismo, esse africanismo, essa tradição está nos levando a algum lugar, ou a gente está precisando mudar o foco? Eu particularmente propor? Acho que isso é uma cortina de fumaça. Sim. Isso é provocado, isso é desencadeado exatamente para desviar a nossa atenção da luta principal, das porradas principais que a gente está levando, né? E são reais, e são concretas, e nós estamos, parece, letárgicos. A sensação que eu tenho é essa. Né? Acho que a galera cheirou obi, fumou orobô e tá assim, sabe como é que é? É porque, enfim, mas a entrevista sua, taque o pau. É isso, repensar, eu acho que nos repensar enquanto estrutura religiosa, automaticamente pensar a estrutura religiosa é pensar poder remete à política. Essa conversa de, não vamos falar de política, então morra. Vá viver num mundo paralelo, porque somos seres políticos. Somos animais sociais e somos seres políticos. Então não tem como falar de religiosidade, não tem como se falar de sociedade num mundo moderno sem falar de política. E nós precisamos, com urgência, em caráter de urgência, porque todas as forças no Brasil, nesse Brasil atual e constituído e construído ao longo desses 500 anos, elas estão convergindo para cada vez mais que os espaços de poder estejam nas mesmas mãos
e que determinados grupos sociais estejam cada vez mais esquecidos e excluídos. Não posso falar de candomblé sem falar de racismo, não posso falar de intolerância religiosa sem falar de tensões raciais e sociais. Não adianta vir com essa conversa fiada de que não existe racismo no Brasil, isso é burro, quiçá criminoso. Então, acho que mais do que nunca, eu não quero que... Gente, dane-se seu candomblé. Eu não quero saber que você canta Yorubá perfeito, que seu santo dança 47 viradas na ramunha. Dane-se, porque isso não vai valer nada na hora que o cara chega lá tocando fogo. Exatamente. Isso não vai valer nada quando as crianças do seu terreiro forem agredidas na rua. O seu Yorubá fluente, né, seu Kibumbo, seu Kikongo, não vai fazer a menor diferença na hora que sua filha for chamada de macumbeira e receber uma pedrada na cabeça. Então acho que a gente precisa refletir sobre isso. Perfeito. Onde estamos e onde queremos chegar. O povo do candomblé precisa acordar. São 200 anos de um sonho. E a gente só está criando material para encher livros acadêmicos fúteis. Falar de nós mesmos, nos pavonear. O pavoneamento é o grande câncer que consome o candomblé desde que ele nasceu. Perfeito. Parabéns. Perfeito. Não esperava menos do senhor. Muito obrigado. Eu agradeço o carinho, a atenção. Por esse primeiro bloco da nossa entrevista. Nós vamos voltar. A gente já está com um novo projeto que vai ser os cadernos da discussão da negritude no Brasil. Não é só de candomblé. E nós estamos tentando, enfim, dar visibilidade a essa discussão. Vamos falar. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado mesmo e a gente vai voltar a se ver. Tá? Axé. Tudo de bom. Prazer foi meu. Abraço.